Olá, meu amigo, minha amiga, que vocês que acompanham aí o nosso canal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Carlito, sou psicólogo e tenho este canal para tentar ajudar aí todos nós, no nosso processo de saúde mental e bem-estar de uma forma geral. Hoje venho falar aqui sobre o psicólogo humanista Carl Rogers e também sobre a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso logo depois da vinheta. Estamos de volta e hoje para abordar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre Carl Rogers, a psicologia humanista e a abordagem ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Carl Rogers foi um psicólogo americano nascido em 1902 e falecido em 1987. Ele ajudou a desenvolver a psicologia humanista, também conhecida como a terceira força da psicologia. Segundo Abraham Maslow, Carl Rogers foi um dos auxiliadores, uma das pessoas que mais ajudou para a psicologia clínica, que antes era dominada pela psiquiatria médica e pela psicanálise. Sua postura, enquanto terapeuta, sempre esteve apoiado em pesquisas sólidas e observações clínicas. Ok, pessoal, dito isso, agora nós podemos começar a falar sobre a bibliografia do Carl Rogers. O Carl Rogers, que nasceu no Oak Park, Illinois, Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Era filho do meio de uma família de protestantes, onde os valores tradicionais religiosos, juntamente com incentivo ao trabalho duro, eram amplamente cultivados. Aos 12 anos, Rogers e sua família mudam-se para uma fazenda de terreno fértil, onde ele passa a se interessar pelas ciências naturais e biológicas. Na Universidade de Wisconsin, dedicou-se inicialmente ao aprofundamento dos seus estudos em ciências físicas e biológicas. Logo após graduar-se em 1924, diante das expectativas de sua família, ele passou a frequentar o Seminário Teológico Unido, em Nova York, onde recebeu uma liberal visão filosófica da religião, transferindo-se depois para o Teachers College da Columbia University, onde foi introduzida a psicologia. Obteve seus títulos de mestre em 1928 e doutor em 1931. Suas primeiras experiências clínicas, calcadas na tradição behaviorista e psicanalista, foram feitas quando estava como interno no Institute for Child Guidance, onde sentiu uma forte ruptura entre o pensamento especulativo freudiano e o mecanismo medidor e estatístico do behaviorismo. Depois de receber seu título de doutor, Rogers passou a fazer parte da equipe do Rochester Center, do qual passaria a ser diretor. Nesse período, observou as ideias e exemplos de Otto Rank, que havia separado da linha ortodoxa de Freud, e foi trabalhando em Rochester que atingiu novos insights e percepção do tratamento psicoterapêutico, que lhe liberou uma forte amarra acadêmica e conceitual que havia no ensino e prática da psicologia. Em 1949, Rogers passou a ocupar a cátedra de psicologia da Universidade de Ohio. Por ter passado muito tempo envolvido diretamente com a clínica, ficou claro que durante seu trabalho ativo com clientes, ele tinha atingido novas formas de pensar e práticas psicoterapeutas. Estas práticas, ao contrário do que outros estudiosos cuja atenção se concentrava na ideia de que todo ser humano possui uma neurose básica, Rogers concluiu com suas pesquisas que essa visão não era exata, passando a defender, na verdade, que o núcleo básico da personalidade humana era a tendência à saúde, ao bem-estar. Tal conclusão passou por um processo meticuloso de investigação científica, levado a cabo por ele ao longo da sua atuação profissional. De todo modo, as críticas iniciais a que foi submetido e o interesse que os estudiosos demonstravam em sua teoria compeliu-o a explanar melhor seus pontos de vista, resultando em uma série de livros, principalmente Counseling and Psychotherapy. E em 1945, Rogers tornou-se professor de psicologia na Universidade de Chicago e secretário executivo do Centro de Aconselhamento Terapêutico, quando elaborou e definiu ainda mais seu método de terapia centrada no cliente, a partir do legado de outros teóricos,
principalmente Kurt Goldenstein, formulando uma teoria de personalidade e conduzindo pesquisas sobre a psicoterapia, o que muito pouco era feito em relação à abordagem do momento, a psicanálise. Em 1957, Rogers passa a ensinar na universidade em que se graduou, em Wisconsin, até 1963. Durante esses anos, ele liderou um grupo de pesquisadores que realizou um brilhante estudo intensivo e controlado, utilizando a psicoterapia centrada com pacientes esquizofrênicos, obtendo em alguns pontos muito material sobre a relação terapêutica e muitos outros dados de interesse científico em termos estatísticos. E esse foi o início de uma abordagem mais humana junto aos pacientes hospitalares. Desde 1964, Rogers associou-se ao Centro de Estudos da Pessoa, em La Jolie, Califórnia, entrando em contato com outros teóricos humanistas como Maslow e filósofos como Buber e outros. Carl Rogers passou a ser agraciado por muitos psicólogos pelo seu trabalho científico e atacado por outros que viam nele, em sua teoria, uma abordagem tola e perigosa para o status e o poder que tinha, principalmente nos meios médicos que viram forçado a reconhecer às custas de inúmeras pesquisas sérias levadas por Carl Rogers e seus auxiliares, que o psicólogo pode ter tanto ou mais sucesso no tratamento psicoterapêutico quanto um psiquiatra ou um psicanalista. Ele foi por 2 vezes eleito presidente da Associação Americana de Psicologia e recebeu dessa mesma associação os prêmios de melhor contribuição científica e o de melhor profissional. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 18 de janeiro de 1987. Carl Rogers ele faleceu em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro de 1987. Muito bem, feito toda essa abordagem do Carl Rogers da sua bibliografia, agora nós iremos começar a falar sobre a ACP, ou abordagem centrada na pessoa. Então, o Carl Rogers ele ficou famoso por desenvolver um método psicoterapêutico centrado no próprio paciente. O terapeuta tem que desenvolver uma relação de confiança com o paciente para poder fazer com que ele encontre sozinho a sua própria cura. E a partir dessa concepção primária, o processo psicoterapêutico consiste em um trabalho de cooperação entre o psicólogo e a pessoa que busca ajuda, cujo objetivo é a liberação desse potencial de crescimento, tendo como resultado a pessoa aberta à experiência, vivendo de maneira existencial, tornando-se ele mesmo. Há 3 condições básicas e simultâneas defendidas por Rogers como facilitadoras no relacionamento entre psicoterapeuta e pessoa. São elas: a consideração positiva, incondicional, a empatia e a congruência. Vamos falar um pouco de cada uma dessas 3. Em linhas gerais, ter consideração positiva e incondicional é receber e aceitar a pessoa como ela é e expressar uma consideração positiva por ela, simplesmente porque ela existe, não sendo necessário que existam outras condições para isso. A empatia, por sua vez, consiste na capacidade de se colocar no lugar do outro, ver o mundo através do olhar dele e procurar sentir como ele sente. E a congruência é a coerência interna do próprio terapeuta. E quais são as premissas fundamentais da ACP? Bom, a abordagem centrada na pessoa foi uma expressão utilizada por Carl Rogers para referir uma forma específica de entrar em relação com o outro, estando implícito um modo positivo de conceitualizar a pessoa humana. Uma expressão representa uma evolução no pensamento de Carl Rogers no quadro técnico que ele desenvolve. Essa expressão representa uma evolução no pensamento de Carl Rogers e no quadro teórico que ele desenvolveu, que foi formalizada na publicação do seu livro sobre o poder pessoal, em inglês, On Personal Power, de 1977, onde explicita a aplicação do seu quadro conceitual nos mais diversos campos. Progressivamente, essa filosofia foi encontrando horizontes profissionais em diversos campos de trabalho, nos grupos, nas organizações, na educação, acabando por se constituir um movimento que é conhecido na atualidade como abordagem centrada na pessoa. Sendo assim, se caracteriza como uma abordagem fenomenológica, que privilegia a experiência subjetiva da pessoa. Deste modo, 2 conceitos foram criados por Rogers:
o que são considerados como pontos fundamentais para o entendimento do seu modelo terapêutico, e são estes dois conceitos, a tendência atualizante e a não diretividade. Vamos explorar um pouquinho mais esses conceitos aqui agora. A noção de tendência atualizante é para Rogers o postulado fundamental da abordagem centrada na pessoa, à medida que conduz não só à satisfação das necessidades básicas do organismo, como também as mais complexas. A tendência atualizante permite, por um lado, a confirmação do self e, por outro, a preservação do organismo, facilitando assim a consonância entre a experiência vivida e a sua simbolização. Nessa perspectiva, sempre que essa consonância se verifique, a pessoa pode entrar numa espécie de incongruência consigo mesmo, gerando uma desorganização entre a experiência real e a simbólica, o que leva a um comportamento desajustado, os quais, por sua vez, afetam a personalidade. A tendência atualizante é o pilar da teoria rogeriana, tendo em vista que sua proposta prioriza a capacidade que o cliente tem de auto-atualizar suas potencialidades e de ser autêntico nas suas próprias escolhas e decisões. No que tange ao conceito da não diretividade, pode-se considerar esse como o primeiro postulado da teoria de Rogers, que logo evoluiu para uma abordagem centrada na pessoa. A definição de não diretividade passa, segundo Rogers, pelo acreditar que o indivíduo tem direito em si de amplos recursos para a autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e seu comportamento autodirigido. Fecha aspas. Nesse sentido, a não diretividade pode ser entendida como uma forte subscrição do conceito da tendência atualizante, na medida em que é uma confiança de que o cliente pode tomar as rédeas, se guiado pelo técnico. Falando um pouco agora sobre a aceitação positiva incondicional e congruência, a aceitação positiva incondicional é uma atitude assente na crença do potencial interno humano, derivando do principal conceito proposto por Rogers, a tendência atualizante. Deste modo, a aceitação incondicional se caracteriza por um modo de aceitar a pessoa tal como ela é e sem juízos de valor ou críticas. Nesses termos, a consideração positiva incondicional é uma aceitação calorosa de cada aspecto da experiência do cliente. Não há sentimentos que não possam ser expressos. Isto significa um cuidado com o cliente, mas não de forma possessiva. Implica numa forma de apreciar o cliente como uma pessoa individualizada. Finalmente, a congruência pretende indicar o estado de coerência ou acordo interno, ou de autenticidade de uma pessoa, a qual se traduz na sua capacidade de aceitar os sentimentos, as atitudes, as experiências, de ser genuíno e integrado na relação com o outro. Neste processo de congruência, a pessoa entra em um processo de aceitação de si mesma, tornando-se assim uma pessoa que deseja ser mais flexível, de modo que possa adaptar objetivos mais realistas para si próprio e, simultaneamente, capaz de aceitar os outros. Um dos pilares da abordagem centrada na pessoa é a forma com que é aplicado o seu método em psicoterapia, que passa por um processo de amadurecimento do próprio psicoterapeuta, já que ele não pode simplesmente apropriar-se de uma técnica ou uma receita de bolo, mas que lhe seja próprio e natural agir conforme as condições desenhadas por Rogers. Percebe-se então, por exemplo, que a expressão de uma afetividade incondicional só ocorre devidamente se brotar com sinceridade do psicólogo. Não há como simular uma tal afetividade. O mesmo ocorre com a empatia e com a congruência. Por isso se diz que não existe uma técnica rogeriana, mas sim psicólogos cuja conduta pessoal e profissional mais se aproximam da perspectiva de Carl Rogers. A abordagem centrada na pessoa, a ACP, se insere na corrente humanista da psicologia com o intuito de trazer um novo olhar acerca do que é ser humano. É isso aí, meus amigos. E a nível de considerações finais, nós podemos dizer aqui que a abordagem centrada na pessoa situa-se na área humanista da psicologia e se propõe em ser uma área que vê a pessoa com potencial natural
para o crescimento e para a saúde, a partir da experiência, que se denomina tendência atualizante. Este modelo teórico defende que a construção de uma relação empática possibilita o desenvolvimento pessoal do indivíduo e o estimula a uma vida mais congruente. Bom, por hoje é só. Falamos aqui sobre Carl Rogers e eu gostaria de dizer que se você tem algumas dúvidas sobre psicologia, Carl Rogers ou humanismo, pode deixar aí nos comentários a sua dúvida que nós faremos provavelmente um vídeo respondendo aí qualquer dúvida que você venha ter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.